Jogo de ida da final da Copa do Nordeste. O que vai prevalecer? O ataque forte do Leão do Pici ou a defesa sólida do Galo da Pajuçara? Vamos falar sobre isso agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de final da Copa do Nordeste. Fortaleza e CRB, primeiro jogo lá na Arena Castelão. Vamos falar sobre essa partida e quem vai me ajudar é ele que estará lá, tá em loco nessa partida, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? Fala, Fábio. Infelizmente essa eu não estarei não. Ah, é na volta, né? Tá, só vai Maceió eu estarei lá. Isso. Vamos que vamos analisar a final da maior competição regional do Brasil, final da Copa do Nordeste, a Lampions. Tão querida, tão charmosa. Vamos trazer o contexto de CRB e Fortaleza para esse confronto, números, estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Fortaleza e CRB, né? Jogo 9h30 da noite desta quarta-feira lá na Arena Castelão, estádio de Copa do Mundo, jogo de ida, como o Matheus disse, o jogo que ele estará é a final lá no Rei Pelé, né? O jogo decisivo, né? O segundo jogo dessa grande finalíssima. A gente aproveita para ver como chegam tanto Fortaleza como o CRB em números, tá? O Fortaleza com o time misto, meio que reserva, se bem que é difícil a gente saber qual é o time titular do Fortaleza, porque o Vojvoda ele muda demais, né? Mas era um time mais reserva do que titular e venceu o Atlético Paranaense, que até então era líder, né? Iniciou a rodada na liderança, venceu 1-0 lá no Presidente Vargas, né? O gramado do Castelão estava sendo poupado justamente aí para essa final. Já o CRB perdeu para Ponte Preta, mas era um CRB reserva, tá? O CRB poupou todo mundo visando esta final, até porque não é toda vez que o CRB chegou na final de Copa do Nordeste. Então tem que realmente aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, né? Na Série A, o Fortaleza é o 11º com 10 pontos. Na Série B, o CRB é o 14º com 7, né? O CRB está irregular, mas tem um jogo a menos, né? Porque teve jogo da Copa do Nordeste nesse mês passado e também está com a atenção, né? As atenções voltadas muito para essa final. Matheus, CRB que eliminou nada mais, nada menos que o Bahia na Fonte Nova. Pois é, vamos lá. Do lado do Fortaleza a gente tem algo curioso a se falar, né? Porque, salvo engano, o Leão do Pici, ele vinha de 7 jogos consecutivos sem vitória. Inclusive a gente era muito empate, né? Acho que é 6 empates. Era 6 empates em 7 jogos. E agora o time já vem de 5 jogos sem perder. Já muda completamente a ótica. São 3 vitórias aí consecutivas. E começou com uma goleada contra o Sport na semifinal, Copa do né? Nordeste. 4-1 lá na semifinal. Aí depois ganhou na Sul-Americana do Trinidense e ganhou agora do Atlético Paranaense pelo Brasileirão. 3 competições diferentes, né? 3 vitórias e 3 competições. Do lado do CRB, eu destaco aqui o seguinte. Por mais que o time esteja ali em 14º lugar do Brasileirão, da Série B, né, de fato, não é um início tão bom, mas o CRB ele faz um bom ano, certo? Ele faz um bom ano, campeão alagoano mais uma vez, é um time que chega na final e é surpresa, a gente não pode dizer que não é uma surpresa, porque tirou o Bahia na semifinal, né? Hoje, no Nordeste, a gente tem o Bahia e o Fortaleza aí, em poderio financeiro até mesmo, eu diria, com uma disparidade muito grande. A diferença do Bahia para o CRB é gigantesca, mas o CRB ele tem um projeto muito interessante, um projeto muito sólido, é um time que sempre está ali na Série B e belisca ali uma fazendo jus ao nome, né? CRB sempre na Série B. Pois é, né? E esse ano tá bem, tá muito bem, né? É um time... Oitavas de final de Copa do Brasil. Oitavas de final, esse era o outro ponto que eu ia trazer, oitavas de final de Copa do Brasil também, né? Então, assim, tem o Anselmo Ramon, que é um centroavante ali matador, decisivo, pode fazer a diferença numa final. Então, não acredito que seja inclusive, o Fortaleza tentou a contratação, né? Tentou a contratação dele e não levou, né? Não levou. Pelo menos até até agora nada. Então, assim, não acredito que vai ser fácil pro Fortaleza. Tá, eu construí esse embasamento aí a favor do CRB, porque naturalmente, até pelas odds a gente vai ver isso, é tratado um favoritismo imenso pro lado do Leão do Pici. Mas tem a boa defesa, né, do CRB. A gente viu aqui a média de gols sofridos na muito Copa baixa do Nordeste é 0,60. O CRB, ele sofreu 6 gols em 12 jogos, né? Então é um time que não sofreu gol no mata-mata, né? Empatou com o Botafogo da Paraíba, levou nos pênaltis, empatou com o Bahia, mas também não fez gol, né? Então tem esse detalhe que ainda no mata-mata não fez gol. Será que veremos mais uma final nos penais? Lembrando que ano passado foi, né? Ano passado foi. Vamos trazer agora os padrões das equipes para a gente condicionar melhor uma leitura para esse confronto? É isso, ambas marcam, a gente teve em 6 dos últimos 7 jogos do Fortaleza, só não tivemos isso justamente no jogo anterior contra o Atlético. O curioso também é que muitos ambas marcam aí desse Fortaleza foi justamente 1-1, tá? Muito então assim,
Por que eu falo isso? Teve o 3x3 com o Vasco, né? Teve um 3x3 com o Vasco e o 4x1 ali no Sport, beleza, mas muito ali dos empates que o Fortaleza teve aí nessa sequência recente, foi 1x1. E eu destaco isso aqui, por quê? Porque agora a gente vai trazer duas estatísticas que tendem para poucos gols. Né? O CRB, ele não sofreu gol em 4 dos seus últimos 6 jogos. Que é muito E o alto. último era o reserva, né? Então acho que Sim, não dava então nem pra... até que ele sofreu gol no caso, né? Ele sofre gol nesse jogo. Foi até uma Então, goleada. se a gente somente, se a gente não desconsidera esse jogo, seria ali 4-5, né? Vamos botar com o time titular. E em confrontos diretos, também a gente observa uma tendência de poucos gols, 80% aí dos últimos 5 jogos que CRB e Fortaleza se enfrentaram, nós tivemos no máximo 2 gols. Ou seja... Essa aí, acho que a gente vai nem discutir muito, viu, Matheus? Pois Eu acho que a gente já tá de acordo aqui que é jogo pra... Poucos gols. Mas temos aí também vamos nos explicar melhor agora nele, o momento Bet Nacional. Porque a gente precisa analisar as odds, né? A gente constrói uma linha de raciocínio, mas temos que ver as odds. Fábio, como eu disse, Leão do PC tratado não como favorito, mas como favoritaço. Cotação de 1,38 pré-jogo em uma final. Eu acho que tá até muito alto. Muito baixa, no caso. Baixo, favoritismo muito alto. É uma final. Para um time que segurou o Bahia... Segurar o Fortaleza não é nada de outro mundo. Sim, eu acredito que o ponto aqui também é que está sendo levado em consideração o massacre que o Fortaleza fez no Sport, né? 4x0 no primeiro tempo, 4x1 placar final, né? Mas o Sport, ele vinha num momento até turbulento, ele vinha de um jogo bom contra o Atlético Mineiro, né? Tinha sido eliminado, mas venceu o Atlético Mineiro, mas já vinha ali de 2 derrotas seguidas na Série B, um momento não era muito agradável ali com o seu torcedor. O CRB não, o CRB, por mais que venha dessa derrota aí na Série B, a gente já ponderou que era o time reserva, né? O CRB, ele vem num clima bom, digamos assim, para 2024. Não confio também na vitória do CRB, tá? Que fique claro, a gente tem uma cotação aí de 7,57, né, a favor da equipe alagoana, e sequer o empate o CRB também eu não confiaria, porque eu acredito que o Fortaleza vença. A minha questão é, eu não acho que o Fortaleza vença com facilidade, nem por uma margem muito grande de gols. Como a odd tá baixa, ficaria mais pro ao vivo, né? Se a gente vê, o Fortaleza começou bem, o goleiro do CRB tá trabalhando, Sim, então você sim. já começa, não. Então acho que esse gol essa vitória vai sair, aí a odd também vai aumentando, né? Ao decorrer dos minutos, se o Fortaleza não abrir o placar tão cedo. Vamos ver em termos de gols agora, como estão as odds aí para esse confronto, total de gols. A gente tem odds muito parecidas, né? O mais de 2,5 gols, ele paga 1,87. O menos de 2,5, ele paga 1,80. E conforme a gente já deu spoiler aí, né, a minha recomendação seria justamente o menos de 2,5 gols. Por quê? Tem uma odd muito boa, o CRB ele tem uma defesa sólida, é uma final, acredito que quando é uma final, as coisas se nivelam um pouco mais. Primeiro jogo também é mais estudado, Primeiro jogo é mais estudado, né? Meu palpite é que seria 1x0 ou 2x0 pro Fortaleza, tá? Eu não imagino o CRB tentando buscar gol aqui. O CRB realmente, a postura nesse confronto vai ser se segurar. Eu diria até que se o CRB perde por 1x0, um gol de diferença, vamos botar assim. Tá tudo aberto pro outro jogo, né? Tá muito aberto pro outro jogo. O CRB vai decidir em casa essa final. É um dos maiores jogos da história da equipe alagoana, né? Pode conquistar aí, acredito eu, se não for o maior título de sua história, um dos maiores, sem dúvidas. Então, o CRB ele vai para se defender. No máximo, imagino o CRB tomando 2x0 nesse confronto. Não acho que o Fortaleza vai conseguir uma margem muito confortável de 3, 4 gols nesse confronto. Então, menos de 2,5 gols realmente acaba sendo aí uma pedida excelente, porque a odd tá muito boa. A odd tá muito boa também. É isso. Acho que o mercado é esse, né? Arriscar mais? Não, acho tem que... nem pra que se enrolar muito. Né? Então, tem pra que prender a audiência. Então, repassando, Matheus, dica do Tipster, também um fique de olho para grande decisão da Copa do Nordeste, primeiro jogo entre Leão do PC e Galo da Pajuçara. A nossa dica do Tipster para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste, a Champions League, a maior competição regional do Brasil, fica por conta do menos de 2,5 gols, com uma cotaçãozinha muito boa de 1,80 aqui no momento da gravação desse vídeo. Claro, as odds estão sujeitas à alteração. Acontece que o CRB tem uma defesa muito sólida, se classificou nas quartas e na semifinal da Copa do Nordeste em empates em 0x0, né? A partida foi para os pênaltis, é um time com solidez defensiva e que deve adotar essa postura para o confronto diante do Fortaleza, jogando fora de casa contra o Leão do PC, uma equipe que nos últimos anos aí tem sido uma das grandes do futebol nordestino, finalista do Sul-Americano e tudo mais, então é obrigação do Fortaleza vencer o jogo. O CRB deve se fechar e deve conseguir conquistar ali uma solidez defensiva, imagino eu. Não acredito que o Fortaleza vença por uma margem muito confortável de gols, no máximo ali 2x0, 1x0 ou 2x0 seria meu palpite. Por isso o nosso fique de olho também fica um pouco nessa linha de raciocínio. A vitória do Fortaleza, ela paga muito pouco pré-jogo, está sendo tratado como favoritaço, né? A cotação do Fortaleza no momento da gravação do vídeo está menos de 1,4. Então o fique de olho, ele é justamente um alerta para o apostador para buscar oportunidades ao vivo, em tempo real. Se você tiver a oportunidade de acompanhar a partida,
A vitória do Fortaleza, em dado momento da partida, pode ter uma oddzinha maior, né? Até porque eu imagino que o CRB vai conseguir se defender nos primeiros minutos. Então, se você conseguir buscar a vitória do Fortaleza, caso a equipe do Leão do PC realmente esteja conseguindo propor seu jogo e furar a defesa regatiana, acaba sendo uma alternativa interessante para o ao vivo. Então é isso, dicas dadas aí para Fortaleza e CRB. A gente vai chegando ao final de mais uma edição do BS do Dia, mas fica ligado, tá? Porque todo dia tem programa aqui, então ativa o sininho, né? Mais de um programa, É, mas mais de uma edição no mesmo programa, que é o BS do Dia, inclusive. Então ativa o sininho, se inscreve, curte, compartilha, dá essa moral e entra lá em tvbet.com, seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto. É nóis!